Bom dia para todos aí que acompanham o Casal Fantasminha, falando de veículos 4x4, falando de Pajero TR4, falando, né, pessoal, que é o que eu sempre gosto de fazer, né? Pessoal, alguns colegas aí me perguntaram, informando que ia comprar carro financiado, e aí a pergunta seria, qual seria o melhor financiamento, né? Que eu aconselho, poderia aconselhar, tá? Gente, eu sempre aconselho o seguinte, nunca financie carro. Ah, mas eu preciso financiar. Cara, compra um carro mais barato. Ah, mas aí eu não vou andar num carro velho. Melhor do que comprar um carro financiado, tá? Essa aí é a minha opção. Aliás, desculpa, é meu posicionamento e minha dica para a pessoa, tá? Eu acredito assim que a pessoa deva comprar assim um carro financiado quando ele não tem o primeiro carro, tá? E todo mundo sabe, para sair do 0 a 1 é difícil. Do 1 ao 10 é mais fácil do que o 0 a 1, né? Então o que eu aconselho é o seguinte, se você não tem um carro e aí precisa adquirir seu primeiro carro, eu acho que financiar seria uma boa, tá? Agora, se você já tem um carro, você vai juntando, você não tá mais assim andando a pé, você não tem mais aquela necessidade urgente de trocar o carro, porque você já tem um carro para andar, ou ruim ou bom, mas você tem um veículo. Então, como você já tem um veículo, o que eu aconselho é o seguinte, é juntar todo mês um dinheirinho e colocar numa conta bancária, fazer como se fosse uma parcela todo mês, tá? E aí você, no final, você vai comprar seu carro à vista, bem mais barato e sem pagar juros ao banco, tá bom? Esse aí vai ser o meu conselho principal para quem me perguntou aí o que eu aconselhava sobre financiamento de veículos, tá? Segundo ponto, gente, lembrando o seguinte, né? Eu respeito a opinião de cada um, essa é minha opinião particular, tá? O segundo ponto que eu gostaria de deixar bem claro para vocês é o seguinte, antigamente, eu não sei se ainda são os mesmos financiamentos que existem hoje, tá? Porque assim, eu não trabalho com a área de direito bancário. Alguma coisa eu ainda faço, mas muito pouco. Antigamente eram dois tipos de financiamento. Um era CDC e outro era leasing. Eram os dois financiamentos que eu conheci na minha época, tá? Pessoal, aí você vai dizer, tá, e qual que eu faço? CDC, leasing, qual seria a diferença de um para o outro? Pessoal, primeiro, gostaria que vocês entendessem o seguinte, o leasing, tá? O que acontece com o financiamento leasing? O financiamento leasing, você na realidade, você arrenda o carro, você não compra, tá? Você acaba arrendando o carro. Tanto é que você vai dizer, ah não, isso aí você tá falando besteira, porque as parcelas vêm no meu nome, eu vou pagando. Mas pessoal, se você olhar o documento do carro, tá? Quando você faz leasing, ele vai estar no nome do banco e embaixo tá escrito arrendado a fulano de tal. Ou seja, você não é o dono do carro. Você vai assinar um contrato de compra e venda, você vai pagar umas parcelas, que naquele contrato ele diz o seguinte, que ao final de tantos anos você vai ter a opção de ficar com o carro para você, entendeu? Então na realidade o banco ele é totalmente proprietário do carro quando você compra um carro através do leasing, tá? Você não é dono, você está pagando um aluguel do carro para começar. E qual é o problema maior sobre isso? O problema maior sobre isso, pessoal, é que quem quer pagar uma coisa que não é sua, né? Ah, mas eu já comprei carro no leasing, no final o banco transferiu, não tive problema nenhum. Ok, pessoal, concordo com vocês, tá? Muita gente já comprou carro em leasing. Os bancos, ele não costumam agir de má fé. Eles transferem sim a propriedade do veículo, tá? E a pessoa acaba não tendo problema nenhum. Inclusive a taxa do leasing ela é mais barata do que a taxa do CDC na maioria dos bancos, né? Outra coisa também interessante que pouca gente sabe, se você compra um carro de leasing e esse carro é roubado, né? Você não é mais obrigado a ficar pagando as parcelas não, tá, pessoal? Por quê? Porque o carro não é seu, entendeu? Diferente do CDC, que no CDC o carro é seu. Você comprou do banco e o banco lhe emprestou um dinheiro para você pagar o carro. Aí você é obrigado a continuar pagando as parcelas. Se for leasing, não. Por isso normalmente no leasing tem seguro, tá, pessoal? O banco exige seguro. Já vi banco não exigir seguro, né? Também. E aí o carro é roubado e depois ele vem querer cobrar o carro, né? Mas normalmente eu vejo os bancos perderem, tá? Porque você fez um contrato de arrendamento, tá? Então no final com a opção de o carro ser seu. Então você não é obrigado a pagar. Ah, então da maneira que você está falando é melhor leasing.
Gente, eu prefiro CDC. Por quê? Porque CDC o carro fica no meu nome. O banco me tomar é um pouco mais difícil. Por quê? Porque eu sou o proprietário do carro e dei o carro como garantia para o banco pela dívida, entendeu? Mas o proprietário sou eu. Já o leasing, como eu disse para vocês, não. O leasing, o dono do carro é o banco e você está pagando apenas um aluguel, um arrendamento do carro com a opção de no final o carro ser seu, tá? Pessoal, eu andei modificando aqui o pneu do meu carro. Olha aí como meu carro tá puxando direção. Eu soltei aqui a direção, aí ó. Vocês estão vendo aí, ó. Tenho que correr, mandar fazer um alinhamento, um balanceamento. Olha aí, pessoal, que coisa horrível. Tá insuportável para dirigir esse carro. Vou ter que mandar fazer um alinhamento aí. Eu mandei virar o pneu dele, né? E trocar uma lá porque tava muito feio. Mas aí não fez o alinhamento, ficou horrível o carro, horrível. Pessoal, só continuando aqui para vocês poderem entender. Então, para resumir aqui a história, no leasing, certo? O carro, ele é do banco. Se você pegar o documento, você vai ver que o nome tá o carro fica no nome do banco, arrendado a você. No CDC já é diferente. O carro ele fica no seu nome, tá? Com alienação ao banco. Então, no CDC o carro é seu, o carro é próprio seu, você é o dono do carro, né? Então, assim, eu particularmente sempre, se eu tiver a opção de fazer um financiamento entre CDC e leasing, mesmo o leasing sendo mais barato, eu ainda iria optar pelo CDC, tá? Pelo fato de eu ser o proprietário do carro, né? Então, assim, é uma coisa que muita gente não se alerta sobre isso aí, não pensa na hora, tá? E acha, comprei um carro no leasing, tava bem mais barato que o CDC e é muito melhor. Gente, a maioria de algumas pessoas, quando vão oferecer financiamento, já querem te empurrar logo o leasing, tá? Mas se você puder não aceitar e ir para cima do CDC, eu acho melhor. Eu não sei nem se o nome hoje em dia, tá, gente, é CDC, tá? Que se faz o financiamento. Mas o leasing, eu sei que o nome é leasing, entendeu? Porque alguns bancos eles mudam alguns nomes e tudo, aí eu não sei se houve alguma alteração em questão de nome, tá? Mas assim, eu aconselho sempre, com certeza a vocês, tá? A fazerem o financiamento através do CDC e não do leasing. E na realidade eu aconselho a vocês a não financiarem, tá, gente? Existe um programa aí, eu acho que é do Rodrigo Pátio, se eu não me engano. É um cara que fala de carro, eu já falei inclusive sobre isso, pessoal. Ele diz o seguinte: não seja pescoçudo, não queira dar o passo maior do que a sua perna, né? Então ele diz o seguinte: olha, se eu tenho um carro de 30 mil e tenho condição de comprar um carro de 35 mil, eu vou comprar um carro de 35 mil, vou trocar meu carro por um de 35 e não por um de 50 para me ter que fazer um financiamento, tá bom? Então meu conselho é igual dele, tá, pessoal? Nunca procurem dar um passo maior do que a perna da gente. Eu sei que o brasileiro em si, ele é muito vaidoso com carro. Ele quer estar sempre de carro novo e até dizer assim: não, quando eu financio um carro, eu pago a parcela, é mais em conta para mim do que eu estar gastando dinheiro com oficina. Tá, tudo bem, eu entendo o que essa pessoa está dizendo. Só que quando você financia 10, você vai pagar 20, entendeu? Então, e ainda você corre o risco de você acabar perdendo o que você deu de entrada. Então assim, pessoal, meu conselho é exatamente esse: não financie carro, tá? Tente comprar o carro à vista, dê um passo de cada vez. E se por acaso você for obrigado a comprar um carro, precisar mesmo por uma questão de trabalho, tô com um carro normal, preciso de um carro para trabalhar, um carro melhor, um carro que eu vou viajar, eu preciso dar uma segurança maior para minha família na viagem, então procurem fazer através de um financiamento que não seja de jeito nenhum leasing, tá bom? Respeita aí quem vai defender o financiamento leasing, respeito, só lembrando, isso aí é uma opinião particular minha, tá? Né? Então cada um tem o direito de pensar da sua maneira, tá? Eu nunca aconselhei nenhum cliente meu, porque assim, advogado, muitas vezes a pessoa entra em contato com a gente para que a gente possa aconselhar qual é a melhor maneira, né? E eu sempre aconselho que não deva comprar com leasing. Aliás, eu sempre aconselho que não compre o carro financiado. Mas se você quer comprar, não seja pelo leasing, tá bom? Por motivos que eu já deixei bem claro. O carro comprado no leasing não é seu. O carro é do banco.
Ah, mas se eu compro um carro no CDC financiado, também ele é do banco. Não, na realidade ele é seu, tá? E você deu de garantia ao banco a dívida, o carro pela dívida. É diferente, tá, pessoal? Tá bom? Pessoal, valeu, um grande abraço. Até o próximo vídeo aí, tá? Eu vou aqui, entrando aqui à direita aí, que eu vou me dirigir aqui à minha casa. Hoje é um domingo, por isso que vocês estão vendo aí a rua tão deserta, né? Tá bom? Valeu, turma, um grande abraço, até o próximo vídeo. Juntos somos mais fortes. Valeu, turma.